Olá! O que é uma comunidade mais segura? Como chegar a esse estágio e transformar para melhor o lugar onde vivemos? Nesta videoaula do curso Construindo Comunidades Mais Seguras, vamos conhecer alguns casos de mobilização social. São experiências de comunidades brasileiras que, junto com os órgãos de defesa civil, conseguiram perceber suas vulnerabilidades e suas forças. Elas tornaram-se mais capazes de prevenir desastres e reduzir os riscos existentes, inclusive o risco da dengue. A partir desses casos, vamos reforçar temas e conceitos fundamentais relacionados à defesa civil que estão nas 4 unidades do seu livro-texto, assim como nos fóruns. É importante que você se aproprie desses conhecimentos. Isso vai ajudá-lo na multiplicação desses temas na sua localidade. Sempre que achar necessário, retorne ao livro e participe das discussões dos fóruns com seus colegas. Pergunte aos tutores e assista novamente à teleconferência para relembrar pontos importantes das falas dos conteudistas. Assim, sua formação será mais completa. Vamos assistir agora uma reportagem em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Nela já vão aparecer alguns conceitos fundamentais. Jaboatão dos Guararapes é um município pernambucano da região metropolitana de Recife. 60% da população, de 670 mil habitantes, vive em áreas de risco de deslizamentos. Foram mapeados 296 setores onde podem ocorrer deslizamentos, sendo que a metade dessas áreas é de risco alto a muito alto. Além desse problema principal, são registrados alagamentos, desabamentos de prédios, erosão costeira com o avanço do mar e casos de dengue. O município foi dividido em 6 regionais para atender melhor os problemas de cada local. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil atua fortemente em ações de prevenção e também de recuperação, com a participação das comunidades durante o período que antecede as chuvas, que vão de março a agosto. Nós temos aqui no estado de Pernambuco como um todo, na verdade não temos as estações climáticas do ano. Nós chamamos aqui para a defesa civil 2 momentos, é o momento com chuva e o momento sem chuva. Então, o momento com chuva, nós dizemos que é um momento de anormalidade, porque é nesse momento que nós vamos fazer as respostas aos desastres, o socorro às pessoas e a assistência a elas. E a recuperação vem logo depois desse momento. E o momento sem chuva, que é o momento que nós preparamos a comunidade, que nós fazemos ação preventiva e nós fazemos algum trabalho de recuperação remanescente do momento com chuva. Primeiro, para o momento preventivo, nós estamos trabalhando com a questão da mobilização social através de formação de núcleos de defesa civil, seja ele de jovens nas escolas, envolvendo jovens, inclusive contribuindo para a retirada dos jovens da área de criminalidade, a envolvimento com essa criminalidade, com os adultos, que aí envolve a questão da consciência, da permanência, principalmente de núcleos comunitários que envolvam mulheres. Por que a mulher? Por que a questão do gênero? Porque a mulher é quem vive maior tempo em casa, a mulher é quem vive cuidando mais da casa e da família, e o marido normalmente, ainda que no Nordeste existe, vai buscar o sustento. E nós estamos agora com outra variante, que é buscar o envolvimento no NDEC Mirim, ou seja, o envolvimento da criança no começo de seu momento de educação intelectual, para que ele possa ter uma compreensão dessa questão de risco e mais tarde nós tenhamos uma geração mais comprometida com a questão do meio ambiente e dos riscos. Desse modo, a Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes hoje está trabalhando de forma descentralizada para que a gente possa construir esse elo permanente entre técnicos de defesa civil, agentes de apoio de toda a prefeitura que vem atuando para a mitigação dos desastres nas áreas de maior recorrência e que a população possa enxergar que esse personagem, esses atores, eles estão permanentemente ao lado da população para juntos traçar um plano de segurança, um plano preventivo mais próximo à realidade da população. Na reportagem, vimos como a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil atua organizando as ações e estimulando a formação de agentes comunitários nos NUDECs, jovens e adultos. O que é a defesa civil e o papel dos CONDECs e NUDECs na integração com a comunidade são temas da unidade 1 do livro-texto.
Vamos reforçar as definições dessas estruturas. Defesa Civil é o conjunto de ações de prevenção, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a integridade física e moral da população e restabelecer a normalidade social. Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, CONDEX, articulam, coordenam e gerenciam as ações de defesa civil no município e promovem ampla participação da comunidade, especialmente em atividades de planejamento, resposta e reconstrução. Núcleos de Defesa Civil, NUDECs, desenvolvem um trabalho permanente de orientação das comunidades em áreas de maior vulnerabilidade nos municípios. Estabelecem um elo entre as CONDECs e a população. Planejam, promovem e coordenam atividades de defesa civil. Como vimos na reportagem em Jaboatão, a educação para a percepção do risco é fundamental em todas as faixas etárias. Quanto mais conhecimento tivermos sobre o que pode nos afetar negativamente, mais podemos nos prevenir. Se não for possível evitar uma situação adversa, os danos certamente serão minimizados. A percepção do risco varia de acordo com as comunidades e as pessoas que as integram, fazendo com que elas vejam a questão de diferentes maneiras, de acordo com suas crenças, suas tradições e as informações a que têm acesso. Cada vez mais podemos entender a defesa civil como a atuação da sociedade organizada na proteção dela mesma, diante dos riscos de desastres. Mais um caso, desta vez em Ilhota, Santa Catarina, vai nos apresentar outros aspectos relevantes do nosso tema de estudo. Criado pela Secretaria de Assistência Social de Ilhota, o projeto Aquarela, Colorindo o Morro do Baú, envolve crianças e adolescentes do local e suas famílias. Patrocinado pela construtora Camargo Correia, o projeto na área de saúde mental e mobilização comunitária acontece em 3 escolas, com atividades para diferentes faixas etárias, como teatro de fantoches, oficinas de desenho e prevenção e também atendimentos psicológicos. Já foram realizadas 16 oficinas e mais de 300 atendimentos. Na Escola Pedro Teixeira de Melo, localizada na comunidade Alto Baú, o projeto Aquarela traz oficinas lúdicas que ajudam as crianças a lidar melhor com as situações de risco. O desastre ele gera um impacto na vida dessas pessoas, principalmente das crianças. E esse impacto, se ele não for conduzido de uma forma que possibilite uma significação e uma ressignificação até de forma positiva sobre tudo que aconteceu, ele pode gerar um trauma ou uma patologia. Então o projeto ele vem para isso, para promover a saúde mental. Então a gente trabalha com prevenção. Aconteceu o impacto do desastre e a partir dele, então, a gente de forma lúdica, de forma educativa, tenta inserir no cotidiano das crianças a possibilidade de significação e ressignificação do que aconteceu. Em relação às famílias é importantíssimo, porque na verdade a gente só vai conseguir a proteção das crianças nessa situação de desastre se nós pudermos fortalecer as famílias para continuar esse trabalho. O teatro de fantoches é uma das atividades lúdicas do projeto. O personagem Juninho, que ganha vida nas mãos de Lucas, 15 anos, se tornou uma referência para as crianças. Ele fala direcionado às crianças, mas numa linguagem que os adultos também entendam. Por isso que foi decidido criar o Juninho, né? Porque o Juninho fala sempre na linguagem da infantil. E vocês sabem quais são algumas das consequências do aquecimento global, Juninho, ou do efeito estufa, como a gente aprendeu? Lembra que eu mostrei isso a você? Claro, Gabi. A temperatura do planeta aumenta, esquentando todo o seu equilíbrio. O que vocês aprenderam? Que não pode jogar lixo na natureza, não pode cortar as árvores e não pode botar fogo nas florestas. E vocês sabem o que tem que fazer se acontecer algum desastre? Não ficar com tanto medo assim, né? Se vê que tá chovendo muito é pra sair, né? O projeto inclui também a capacitação de núcleos de defesa civil comunitária. 25 pessoas fizeram a formação e 2 NUDECs foram criados, um no Alto Baú e outro no Braço do Baú. Um NUDEC Mirim, que vai envolver 41 adolescentes, já está em formação. Depois que o trabalho começou,
a gente percebe que realmente as crianças estão mais fortalecidas, a comunidade está mais fortalecida, o projeto criou credibilidade, então o resultado é muito positivo. Na região do Morro do Baú, vimos novamente que a percepção de risco precisa ser desenvolvida por todos, começando pelas crianças, para que aprendam a conviver com os riscos existentes. O que são desastres, quais seus tipos e características, suas causas e consequências são temas da unidade 2 do livro e do primeiro fórum de debates. Retome o livro e participe das discussões. Assim, sua compreensão do tema será mais ampla. Vamos relembrar como os desastres são classificados quanto à sua origem. Desastres naturais. Causados por fenômenos e desequilíbrios da natureza, sem a intervenção humana. Exemplos típicos são os terremotos, os furacões e as erupções vulcânicas. Desastres humanos ou antropogênicos resultam de ações ou omissões relacionadas com as atividades humanas. São classificados em tecnológicos, relacionados com o uso de tecnologias como os meios de transporte e manuseio de produtos químicos perigosos. Sociais, consequência de desequilíbrios socioeconômicos e políticos, como o desemprego, a violência, o tráfico de drogas e a prostituição. Biológicos, decorrentes de epidemias, como malária, cólera, sarampo e dengue. Desastres mistos, resultam da soma de fenômenos naturais com atividades humanas, como a chuva ácida, o efeito estufa, a desertificação e a salinização do solo. A situação de vulnerabilidade que vimos em Ilhota está sendo transformada pela capacidade das pessoas em conhecer os riscos e saber o que fazer diante disso. Vamos novamente aos conceitos relacionados com esse caso, que também fazem parte da unidade 2 do livro. Vulnerabilidade é um conjunto de características de um cenário resultante de fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais, que aumentam a possibilidade da comunidade de sofrer danos e prejuízos em consequência de um evento adverso. Capacidade é a maneira como pessoas e organizações de uma comunidade utilizam os recursos existentes para reduzir os danos ou tornar sua recuperação mais rápida e eficiente. Dano é a intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais, ocorridas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas, como consequência de um desastre ou acidente. Prejuízo é a medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial de um determinado bem, em circunstâncias de desastre ou acidente. Mais uma reportagem da nossa videoaula traz a experiência de Salvador e a intensa relação da Defesa Civil do município com as comunidades. Salvador, a capital baiana, tem quase 3 milhões de habitantes. A topografia acidentada e a ocupação irregular nos morros contribuem para as principais vulnerabilidades da cidade, os deslizamentos e alagamentos. A Defesa Civil de Salvador é considerada um dos principais exemplos positivos do Brasil. A Defesa Civil tem o seu enfoque aqui de Salvador muito forte nessa área de prevenção. A gente tem alguns projetos que nós fazemos em parceria com as comunidades aqui de Salvador, exatamente para munir essas comunidades de informações, né? O que a gente crê é que a base do fortalecimento da Defesa Civil nas comunidades passa pela percepção de risco. Elas têm que estar bem informadas, né, quais riscos são inerentes à sua convivência social, de sua família, da sua comunidade, para, em percebendo os riscos, ela poder evitar. E mais importante que essas ações pontuais nas comunidades é o fortalecimento da sociedade como um todo, no momento que ela conhece o que é Defesa Civil, né? Portanto, esse momento que nós estamos vivendo, Defesa Civil, no país inteiro, onde estamos se discutindo Defesa Civil para transformar de fato numa política pública, é o caminho para a gente ter comunidades mais seguras, mais bem informadas, podendo prevenir e minimizar os danos dos desastres. Hoje nós somos uma ultra comunidade para o que nós éramos. Era lixo na encosta, era lixo na rua, era lixo na porta do vizinho, era um batom
querendo brigar sem matar, um vizinho com o outro. Era uma coisa de louco, uma falta de entendimento. E eu no meio dessa guerra como líder, porque eu não tinha como solucionar se não houvesse uma reestruturação na questão da educação ambiental. Cada um fazendo sua parte. A Defesa Civil trouxe todos os órgãos da prefeitura aqui para dentro. Então foi feito um trabalho revitalizador mesmo aqui dentro, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de melhorar, mas só se melhora quando se aprende a fazer essa melhora. Tivemos assim uma preparação de prevenção, curso de primeiros socorros e recebemos o certificado. Hoje nós temos o NUDEX no bairro, onde desenvolve um trabalho que estamos como voluntários para ajudar junto com a Defesa Civil. Ela ajuda a gente e a gente ajuda ela. Além do nosso papel de estar o dia a dia, certo? Sempre procurando conversar, integrar, passar mensagem, nós também temos ações que são desenvolvidas pelo próprio DCI, junto a outras secretarias, onde faz com que a gente consiga aglomerar o maior número de moradores e assim passar para eles exatamente a orientação mais técnica, passar para eles o que é a possibilidade de risco, passar para eles orientações como eles não devem implantar os barracos na subida de encostas, não pode fazer fossas embaixo dos barracos, e sim, sempre que eles tenham que desenvolver qualquer tipo de construção ou qualquer tipo de ação em caso de fazer os seus barracos, procurar sempre alguém, estar disposto no bairro para orientá-lo, e se não for possível, nós encaminharemos ou até mesmo entramos em contato com a Defesa Civil para que vá até o local para passar essas orientações e para que eles não venham, né, de uma certa forma, cair, né, em outro precipício. O trabalho da Defesa Civil, dos NUDEX e líderes comunitários em Salvador é um grande exemplo de como promover mobilização social. Enfatizar a prevenção diminui a necessidade de outras ações da Defesa Civil. A administração de desastres e a forma de atuação da Defesa Civil constam na unidade 3 do livro-texto e são temas do segundo fórum. Veja quais são as 4 fases em que a Defesa Civil atua. Prevenção. Conjunto de ações para minimizar desastres pela avaliação e redução das ameaças e/ou vulnerabilidades. Inclui a elaboração de um plano de contingência. Preparação. Desenvolvimento de recursos humanos e materiais na comunidade para minimizar os efeitos dos desastres. Resposta. Presta assistência às populações atingidas e reabilita o cenário do desastre para restabelecer as condições de normalidade. Reconstrução. Restabelece os serviços públicos essenciais, a economia da área atingida e o moral e o bem-estar da população. O ideal é que após esta fase se tenha uma comunidade mais preparada para enfrentar os desastres. Os exemplos que vimos em Salvador ilustram como se constrói uma política pública que privilegia a mobilização social. O conceito de políticas públicas, as políticas de defesa civil e o que é sociedade civil organizada constam na unidade 4 do livro, assim como no terceiro fórum. Vamos assistir à última reportagem da nossa videoaula em São Francisco do Conde, Bahia, município que criou sua CONDEC recentemente e está combatendo seus riscos junto com a população, inclusive o risco de surto de dengue. São Francisco do Conde, a 67 quilômetros de Salvador, faz parte do Recôncavo Baiano e tem 31.900 habitantes. Cedia a refinaria Landulfo Alves, da Petrobras, e possui uma das maiores rendas per capita do Brasil. O município possui um relevo acidentado, com morros sujeitos a deslizamentos e áreas baixas que sofrem com inundações. As próximas discussões a respeito dos planos de contingência possa estar sendo construído com a nossa contribuição. Nós já iniciamos um processo de discussão com relação à atuação da Defesa Civil e os problemas que existem focados na questão da dengue.
E, inicialmente, reunimos todos os líderes comunitários dos diversos distritos e conversamos com eles da parceria de se trabalhar a criação dos núcleos de defesa civil em cada um desses distritos e a atuação da nossa defesa civil através da CONDEC e das ações da Secretaria de Saúde através da gerência de vigilância epidemiológica, com o intuito de fazer com que a gente possa ter uma atuação mais efetiva na redução dos indicadores da dengue no município de São Francisco do Conde. Hoje o município está com um percentual acima do limite, que é 3,9, ele está com a faixa de 4,7 e esses indicadores precisam ser reduzidos. Este ano, diante desse panorama de riscos, em apenas 6 meses foi criada a Defesa Civil Municipal. O envolvimento com a comunidade caracterizou o processo desde o início. Uma das comunidades situadas em áreas de risco, com 7.000 moradores, é Caípe, vizinha à refinaria da Petrobras. Casas foram construídas sobre oleodutos da refinaria e já houve vazamentos comprometendo a pesca. Na área também são registrados focos do mosquito da dengue. Hoje a Defesa Civil está fazendo uma parceria de conscientização também com a população para que isso não se construa, porque na verdade hoje o perigo maior são as construções em cima dessas linhas da Petrobras. A comunidade está participando para tirar garrafa PET, saco plásticos da área para que se evite, para se diminuir o foco de doença aqui na área. Foi detectado alguns focos de mosquitos, mas a comunidade em si, com o preparo que a Defesa Civil hoje tem nos dados ajudado, então na verdade hoje a gente pode dizer que são até uma comunidade privilegiada pelos números, que na verdade só foi... O bom seria que fosse zero, mas infelizmente não aconteceu um caso. A partir da experiência de São Francisco do Conde, fica muito clara a necessidade de todos os municípios brasileiros possuírem uma CONDEC. Assim como nas situações de inundações e deslizamentos que ocorrem ali, a presença de focos da dengue exige um mapeamento de risco e um plano de contingência. Ações preventivas que você estuda na unidade 2 do livro, nas páginas 38 a 50. Plano de contingência também é o tema do exercício final do nosso curso. Por isso, é importante que você compreenda bem para poder aplicar no exercício e na sua comunidade. Plano de contingência é uma ferramenta de gestão de risco que contribui para a atuação em diferentes momentos, entre eles nas situações de emergência ou de calamidade pública. Com esses conhecimentos de defesa civil em mente, você já está muito mais capaz de se proteger e cuidar da sua comunidade. Use seu poder de multiplicar o que aprendeu para mobilizar mais gente e assim promover ações coletivas de transformação na direção de uma vida mais segura, exercendo o seu papel de cidadão.